Oi, eu de volta, Cláudia Pedral, canal Pé de Galinha no Mata Pinto. Se inscrevam, dê like se gostarem, enfim, discuta o assunto. Hoje eu vim falar sobre educar é fácil. Toda essa preocupação do canal e essa preocupação dessa terapeuta ocupacional que vos fala, que trabalha há algum tempo com a educação, é parte de toda uma vivência que nesses longos anos eu tenho com os meus pais, no consultório, nas instituições de modo geral, no interior, nas escolas, onde a gente está sempre falando sobre educação. E é óbvio, né? E eu sempre falo para eles que educar não é uma coisa fácil. Não é. Educar é fácil, educar é difícil. Não é fácil porque é lidar no dia a dia com uma nova vida, onde a gente vai apresentar para ela um novo mundo a partir da minha visão. Eu costumo dizer que é como se a gente comprasse um computador caríssimo, ou um daqueles mais top de linha que a gente possa imaginar. E eu vou abrir e vou querer que ele funcione. E na verdade não é assim. Eu vou ter que passar informações, as minhas informações, para que ele venha funcionar a contento, né? De acordo com a minha necessidade. E eu preciso passar essas informações exatamente para que ele funcione e para que ele possa, então, gerar novos arquivos através das minhas atitudes. E uma criança, ela precisa de informações. E é no dia a dia que a gente vai passando essas informações. É lógico que a cada geração, novas situações se surgem, novos momentos, novos valores, discutem-se como viver, se discute o que fazer e o modo de viver e as opções de vida e tudo que a gente tem de novo para viver. É lógico que tem sempre um choque em relação a isso pelo que eu vivi e pelo que eu estou vivendo hoje com o meu filho. Então, educar não é uma coisa fácil, mas não é impossível. Tem um olhar de dedicação e uma necessidade que, de certa forma, os pais precisam nesse momento para viver com essa criança, para poder entrar nesse mundo e saber equilibrar entre o novo, aquilo que ele está vivendo lá fora e aquilo que eu vivi como sendo uma base de apoio para tudo isso. É como um computador muito caro, onde ele tem todo um alicerce do bom, top de linha, e todas as minhas informações serão processadas, às vezes inclusive reformatadas ou atualizadas, para que a gente possa ter esse convívio. Não é que uma criança seja uma máquina, gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo simplificar para que a gente possa entender por que educar não é uma coisa impossível. É uma coisa viável, necessária e altamente vital. E que precisa se fazer a cada dia uma renovação para que a gente possa ter esse patamar e as lutas de gerações não sejam tão grandes como estão sendo, como já foram em tempos passados e continua, porque os novos modelos, a maneira, a própria música, aquilo que traz, toda a concepção de vida que o jovem tem e que ele encontra lá fora com seus pares, porque ele encontra adolescentes, pessoas da idade deles, onde eles trocam e vivem isso, e isso é muito natural, é muito normal. E onde é que fica esse processo de educação? Hoje se torna mais difícil porque, infelizmente, os pais, principalmente as mães, se insurgem numa grande culpa em relação ao fato de trabalhar. Isso é uma opção de vida, gente, que eu também fiz. E não dá para você ficar carregando essa culpa, porque essa é uma maneira moderna de se viver. Nós tínhamos mães que ficavam em casa, nós não somos mães que ficamos em casa. Isso já muda tudo. Isso muda muita coisa. Porque a gente deixou de ser aquela mãe do dia a dia. E essa culpa vem com muita gente, está carregando muita gente com tudo isso. E isso é problemático, isso de alguma forma, isso é comprometedor. E por que comprometedor? É comprometedor porque eu passo a não ser aquela autoridade e eu passo, por conta da minha culpa, a ser permissiva. E isso é complicado. É algo que a gente, enquanto mulher, mãe ou pai, na verdade, eu estou falando de educação de um modo geral, precisa pensar. Porque essa permissividade, ela vem quebrar várias situações na relação com a criança e a criança com o mundo. Então, essa cadeia de situações que é ocasionada muitas vezes pela permissividade, ocasionada pela culpa por eu trabalhar o dia todo, eu não dar assistência,
não estar ali no dia a dia, eu não ser a faxineira, não ser a cozinheira, os quitutes gostosos, os bolos, enfim. Por eu não estar no meu dia a dia com os meus filhos, eu ocasiono uma culpa de não estar completa. Mas o que é ser completa? Então, eu acho que a gente precisa facilitar essa situação, imaginando quais as minhas opções, porque eu sou um ser humano, enquanto mãe, enquanto pai, e o que de qualidade eu posso passar para os meus filhos. Isso é importante. Então, é legal a gente parar, é interessante a gente pensar quais foram as minhas opções de vida, o que eu busco para mim e aonde meu filho entra em tudo isso. Ser mãe é mãe, legal, é muito lindo. É um amor que não tem fim, sim, com certeza, é incondicional, sim. A gente não precisa do amor do filho, isso é importante para ser mãe. Eu já falei várias vezes isso nos vídeos, eu não preciso pensar em ter um filho porque ele vai me amar. Eu não preciso do amor dele para poder criar ele. Isso é uma opção minha. Eu quero ter um filho, eu quero ser mãe, isso é importante, mas eu não preciso que ele me ame para que eu possa ser a mãe dele. Isso é uma coisa importante. E trabalhar essas culpas que os pais estão carregando, porque como eu fui vetado, meu pai brigava comigo, minha mãe não deixava, então eu vou deixar meu filho fazer tudo. Eu não vou dizer não ao meu filho, eu não quero meu filho com trauma. Trauma passou a ser uma coisa extremamente pejorativa. Ter trauma é uma coisa normal, gente. A gente vive uma vida buscando ser melhor, se aperfeiçoar, crescer, amadurecer, entender a vida de uma forma melhor. Massa. Mas eu vou ter traumas. Eu vou ouvir coisas que eu não queria, não necessariamente da minha mãe, mas do meu colega. Eu posso passar por coisas que eu não imaginei, não necessariamente na minha casa, mas até no vizinho, no playground, na piscina, na escola. Eu posso ouvir coisas que eu não estava preparada, não necessariamente da minha mãe ou do meu pai. Então não dá pra gente cercar uma criança e fingir que ela vive numa bolha. Então essas culpas, essas permissividades, muitas vezes a superproteção, que são normalmente ocasionadas por essa ausência, elas não são benéficas. E isso torna a educação mais difícil. Eu acho que não existe, infelizmente, um manual, né? Eu costumo chamar de manual. Nenhuma criança traz um manual de informação. Não traz, gente. Ela é quem ela é. Porque não dá para ter um manual de instrução, porque eu sou eu, o pai dos meus filhos é o pai dos meus filhos, e a genética foi misturada, nós tornamos uma criança híbrida. Bem como eu, e como os meus pais, e como lá atrás, e por aí vai. Então a gente foi se insurgindo dessa mistura genética, né? E de um óvulo com um espermatozoide, que é assim que se geram crianças, e nessa mistura, eu não sei quem é essa criança. Com o tempo eu vou descobrir qual a personalidade dela, o comportamento dela baseado na personalidade, aquilo que ela recebe baseado na personalidade e o comportamento como se estabelece, e eu estou formando um ser humano e o caráter dele. Então, quem é essa criança? Eu só vou conhecer ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o adulto, ele é a soma da criança que recebe informação até os 14 anos e desse adolescente que vai refutar tudo que ele ouviu e que durante esse tempo ele vai lutar para poder se estabelecer e na fase adulta ele vai saber quem ele é. E eu também vou saber quem é o meu filho. E no que ele se tornou e qual foi o meu trabalho. Então a gente vai precisar desse tempo para a gente entender que tudo que a gente está fazendo vai lá na frente, vai ser essa demonstração, vai ser essa apresentação daquilo que eu fiz, do meu trabalho. Então eu tenho que acreditar em mim, naquilo que eu recebi, naquilo que eu tive enquanto filha do meu pai e da minha mãe, aquilo que eu recebi de informação do meu pai e da minha mãe. Então são essas informações que eu vou passar para os meus filhos. E eu acho que isso é importante a gente ter em mente, porque a base sou eu. A base sou eu, a base é o pai, ou a mãe, ou seja lá com quem a gente se estabelece para ter um filho. Nós, que somos os adultos, é que somos a base de apoio, início de um começo da formação do caráter do meu filho. Então, criar filhos é difícil, educar filhos é difícil, não é fácil. É um pouco difícil, sim, não é fácil. São questionamentos e perguntas que ficam pra gente, que está ali nesse momento, nesse papel de criador, de pai, de mãe. É confuso muitas vezes, mas
Tem coisas que são meio elementares. Eu sou a base, é o primeiro, eu acho que é o primeiro e o início de tudo isso. Eu sou a base. Eu sou uma cidadã, eu tenho valores, eu acredito em coisas. Então é importante que eu saiba quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou fazendo. Eu sou a base. No que eu acredito é importante. O meu valor de vida pode ser igual ao seu. Matar é algo absurdo, tá fora de qualquer questão. Tem coisas que são comuns. Roubar tá fora de qualquer questão. São valores de vida. A gente tem que lutar para ter aquilo que a gente tem ou manter aquilo que a gente recebeu. Matar e roubar tá fora. Essa é uma base de valores, de conhecimento de vida social. Então eu vou começar por aí. Quais são as coisas que são fortes para mim e aquilo que eu vou ensinar para o meu filho? Aquilo que parece muitas vezes pequeno, não é tão pequeno assim. Não é. Às vezes, quando uma criança, eu costumo brincar muito com essa situação. Ele é muito esperto. Ah, como ele é esperto, ele é sabidíssimo. Para o esperto, um besta. Então, se eu acho que o meu filho é muito esperto porque ele está me enganando, a besta sou eu. O problema é que o mundo não é besta. E que eu estou empoderando o meu filho, mas me fazendo de besta. Então, se eu disse a ele que ele não vai fazer e ele me enganou, é complicado. Porque eu estou dando a ele a entender que ele tem que ser esperto e fazer o outro de besta. Então, tem coisas que parecem bobagem, mas na verdade não são, gente. A mentira, ela é complicada. Porque se eu passo para meu filho a ideia de que ele mente e que isso é importante, ou que isso é validado, ou eu finjo que não vejo, ou eu acho esperteza dele, eu estou criando uma pessoa falsa, mentirosa. No mundo onde a gente precisa saber viver com todo esse contexto. E a verdade, ela é importante para o trabalho, para a vida profissional, para aquilo que eu vou fazer. Evitar a dissimulação e a mentira. O cinismo é complicado. Então tem coisas que a gente precisa tomar cuidado no nosso dia a dia, naquilo que parece pequeno, mas que na verdade não é. Coisas muito simples como saindo da escola, mamãe, posso comer esse bombom? Não, porque você vai tomar sopa. Quando chegar em casa, agora não é hora de bombom. Amanhã você come o seu bombom. E aí, sabe o que aconteceu? Aí eu pergunto, não, mãe, o que aconteceu? Ele, esperto, botou o bombom na boca. Ele tá sendo esperto ou ele tá passando a perna em mim? Ou ele tá tentando me enganar? Ou ele tá burlando coisas que eu acho que é importante? 6 horas, não é hora de comer bombom na cabeça dela, não é, na minha também não é, porque você vai tomar sopa. Se esse é um valor básico para ela, não é hora de comer bombom porque é hora de tomar sopa, acabou, tem que ser respeitado. Você pode achar besteira, você pode achar besteira, você pode achar besteira, o outro pode achar besteira, mas ela não acha. Ela acha que é importante. Então, o que ela deveria fazer? Cuspa. Eu disse a você que você não ia comer. Então agora você vai cuspir o bombom. E por que você vai cuspir o bombom? Porque você passou por cima de mim e não me respeitou. E fica a dica, gente. Tudo que a gente aprende quando a gente é pequeno, a gente vai reproduzir quando a gente vai reproduzir quando a gente tiver adulto. Então a minha preocupação é de que hoje nós temos um número de feminicídio muito grande, porque nós temos um número de homens que se acham no direito de bater, levantar a voz e inclusive ofender mãe e pai. E se eu ofendo minha mãe, se eu ofendo meu pai, se eu ofendo minha avó e a minha irmã, por que eu não vou bater ou matar a filha dos outros? Então fica a dica, gente, de que é muito importante. Apesar de educar ser uma coisa difícil, não é impossível e é necessária. E por mais que a gente demande tanto sacrifício, fica a dica. O cidadão de amanhã é o filho que você criou hoje. Beijo no coração, pé de galinha não mata pinto de jeito nenhum. Educar filhos é essencial para a vida social. Se gostou, dá um like e se inscreve. Beijo.